Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e estou aqui para compartilhar conhecimentos matemáticos com você. Correção da parte de matemática da primeira avaliação diagnóstica 2022, segunda série do ensino médio. Questões de 6 a 10, tópicos abordados: função logarítmica, média aritmética, função quadrática, gráfico cartesiano e função do primeiro grau. A questão número 6 pede para a gente considerar f, a função definida por f de x igual 5 logaritmo de x mais 10, cujo domínio é d, x pertencendo aos reais com x maior que menos 10. Antes de começar a resolver a questão com logaritmo, eu vou soltar uma musiquinha aqui para você, que eu fiz para a gente fixar melhor como resolver um logaritmo. Mas é só ficar atento a esse ritmo, com um giro se resolve um logaritmo. Mas é só ficar atento a esse ritmo, com um giro se resolve um logaritmo. Então, pegando aqui o nosso logaritmo, f de x igual 5 log de x mais 10, primeiro a gente vai fazer o seguinte: a gente vai olhar cada um dos gráficos e já vai descartar alguns. Esse, por exemplo, não teria nunca como ser o gráfico de uma função logarítmica. Por quê? Porque ele é o gráfico de uma função do primeiro grau, ele dá uma reta. Esse também não, pelo seguinte, ele é o gráfico de uma função constante, não sobe, não desce, não muda. Esse também não, porque ele é o gráfico de uma função quadrática, é uma parábola, e parábola vem de função do segundo grau. Então, estamos entre o A e o D. Como tem esse ponto que é comum, 5, tanto no A quanto no D, vamos testar aqui no nosso logaritmo. Quer dizer que o y é 5. F de x ou y é a mesma coisa. Então, vou colocar aqui esse parzinho aqui, 0 e 5, 0 para o x, 5 para o y. Esse parzinho também, 0 e 5, 0 para o x, 5 para o y. Vou substituir aqui o f de x por 5, ou seja, o y por 5. E 0 no lugar do x. Veja que onde era x mais 10 é 0 mais 10. Como nós temos 5 de um lado e 5 do outro, a gente pode dividir essa expressão por 5. Vai ficar 1 igual 1 logaritmo de 10. Por que logaritmo de 10? 0 mais 10 continua 10. Por que 1 aqui não figurou? Porque 1 logaritmo de 10 ou logaritmo de 10 é a mesma coisa. Dividir ambos os lados dessa equação por 5. Agora, logaritmo, como você ouviu na musiquinha, com um giro resolve-se um logaritmo. Agora, está faltando uma coisa, a base. Quando não aparece a base é porque a base é 10. E com um giro resolve-se um logaritmo. 10 elevado a 1 precisa ser igual a 10. Isso é verdade? Absoluta. Então esse ponto torna esse gráfico uma função logarítmica e esse também. Agora vamos ver o outro ponto. Por exemplo, vou pegar esse ponto aqui. Se esse ponto tornar esse gráfico uma função logarítmica, é porque é essa alternativa. Veja, nesse ponto o x é menos 9 e o y é 0. Então, no lugar do y, coloquei o 0 porque está na altura 0. No lugar do x, coloquei menos 9, porque no eixo do x tem um menos 9. 0 é igual. Se eu pegar logaritmo de 10 tira 9, fica 1. Então, logaritmo de 1. Por que eu não coloquei o 5? Porque se eu jogar o 5 para o primeiro membro dividido, 0 dividido por 5 dá 0. Dividi ambos os lados dessa equação por 5. 0 dividido por 5 deu 0, 5 dividido por 5 deu 1, que não figura aqui. Como eu disse, quando o logaritmo não tem base, a base é 10. Então, com o giro resolve-se um logaritmo. 10 elevado a 0, porque eu troquei de lado aqui, olha, o 0 passou para depois da igualdade, logaritmo de 1 na base de 10 passou para antes. Então, 10 elevado a 0 é igual a 1. É verdade? Absoluta, todo número elevado a 0 é 1. Então, esse gráfico aqui é o gráfico referente à função logarítmica que nos foi dada. Alternativa correta, letra D de Deus. A questão número 7 diz o seguinte: Josiane é cozinheira e está participando de um processo seletivo para trabalhar em um restaurante. Durante esse processo,
ela teve que preparar 5 pratos diferentes, cujos tempos de preparo foram cronometrados. Ela gastou 62 minutos na preparação de seu primeiro prato, 42 no segundo, 58 no terceiro, 76 no quarto e 42 no quinto. O tempo médio de preparo desses pratos compõe uma das notas desse processo seletivo. Qual foi o tempo médio em minutos que Josiane gastou na preparação desses 5 pratos? Trata-se aqui de média aritmética. Basta somar tudo e dividir pela quantidade deles. 62 mais 42 mais 58 mais 76 mais 42. Somando aqui 4, 8, 12, 6, 18 e 2, 20. Elevamos 2 com 6, 8 e 4, 12, 5, 17 e 7, 24 e 4, 28. 280 são quantos pratos? 1, 2, 3, 4, 5. Dividimos por 5. 5 vezes 5, 25 para 28, 3. 6 vezes 5, 30 para 30, nada. Alternativa correta, letra B. De bons estudos. Questão número 8. Um avião liberou pacotes de suprimentos para um grupo de soldados que estavam acampados em uma região para treinamento de sobrevivência. Ao ser liberado do avião, um desses pacotes variou sua altura segundo a relação h de t igual a menos 5t ao quadrado mais 720, em que t maior ou igual a zero é o tempo, medido em segundos, e h de t é a altura em metros atingida pelo pacote no instante t em relação ao solo. Quantos segundos esse pacote demorou até cair no solo para que esse grupo de soldados pudesse pegá-lo? Paz na guerra, né? Paz na Ucrânia. Então vamos nessa. A fórmula está aqui. Nós sabemos que, primeiramente, quando se trata de função quadrática, é importante a gente encontrar as raízes. E uma das formas, né? Tem algumas formas diferentes. Você pode resolver isso aqui na fórmula resolutiva, popular fórmula do Bhaskara. Você pode resolver na soma do produto. Você pode também resolver isolando aqui o termo que tem o t ao quadrado. Deixando ele de um lado, ele era negativo, passou para antes do sinal de igual, foi positivo. Dividindo aqui 720 por 5 para isolar o T2, vai dar 1 vezes 5 para 7, 2, 4 vezes 5 para 22, 2, 4 vezes 5 para 20, nada. Então aqui deu 144. Radiciação anula potenciação, T é igual a 12. Poderia ser mais ou menos 12, porém o avião não tem como ele sobrevoar em menos 12 segundos, vai começar a partir do zero. Em uma equação de segundo grau comum, a gente pegaria mais ou menos 12. Aqui no caso não, se trata do início, né? Então, falou que o t é maior ou igual a zero, então não pode ser menos 12, certinho? Alternativa correta, letra C. Veja como isso fica no gráfico. O tempo aqui, a altura aqui. No tempo zero, pensa, você pega essa equação, coloca nela 0 no lugar de t. Aí fica 5 vezes o que era t, agora é 0, 0 ao quadrado. 0 ao quadrado não é nada, vezes 5 continua nada, sobrou 720. A altura é 720 no instante 0, quando começou-se a análise. Vamos supor que tenha passado mais 4 segundos. A gente substitui o t de tempo por 4. 4 ao quadrado é 16 vezes 5. Que dá 5 vezes 10, 50, 5 vezes 6, 30, 80. 720, tira 80, fica 640. Então, quando tiver passado 4 segundos, já caiu um pouco. Está com altura 640 metros e vai caindo. Suponhamos que tenha passado 8 segundos. 8 segundos, eu coloco 8 no lugar do t e resolvo. 8 ao quadrado dá 64. 64 vezes 5, 60 vezes 5 é 300. 4 vezes 5 é 20, 320. Quem tem 720 perde 320, fica tendo 400. Então passaram 8 segundos, a altura já está em 400 metros e vai caindo. Agora vamos supor que tenham passado os 12 segundos, né? T vale 12. 12 ao quadrado vale 144, que vezes 5. 5 vezes 100, 500. 5 vezes 4, 20, 500 com 200, 700, 5 vezes 4, 20, 720. 720 menos 720, nada. Aí o pacote toca no solo aqui, 0 de altura. Veja que ele veio caindo, pá. Terminou de cair, tocou no solo após 12 segundos da análise aí inicial. Alternativa correta, letra C. A
Questão número 9 é sobre plano cartesiano. Observe os pontos destacados no plano cartesiano abaixo. E isso, meu amigo, minha amiga, por mais que pareça simples, muitos alunos erram. Por quê? Primeiro você tem que estar atento que esse primeiro endereço, esse primeiro valor se refere ao eixo do x. Basta lembrar que no abecedário o x vem antes que o y. Então, esse endereço aqui, esse valor que vem antes é x, o que vem depois é y. Sempre aqui, abscissa, ordenada, x e y. Então você sai do menos 3 no eixo x, que ponto que chega no menos 3 no eixo x? O m. Que ponto que chega no 2 no eixo y? O m. Então, o nosso ponto é o ponto M, alternativa correta, letra D de Dimas. E a última dessa videoaula, a número 10, também sobre funções. Pergunta, considere uma função f de r em R definida por f de x igual a 2x mais 2. Qual é o gráfico dessa função? Tem uma dica super top. Quando for x sem expoente, aqui o expoente é 1, então é função do primeiro grau. Função do primeiro grau jamais dará uma curva, então jamais será essa, jamais será essa, jamais será essa e também não será essa, porque embora aqui tenha duas retas, mas a função do primeiro grau tem uma única reta. Aqui nesse caso, poderia ser uma função modular. Poderia ser até do primeiro grau, mas teria que ter módulo em algum momento. Então, a função do primeiro grau dá uma retinha, simplesmente é a letra B. B de bom dia, boa tarde, boa noite, B de bons estudos para você que é um aluno ou uma aluna dedicada. Não deixe de assistir a correção das próximas questões, de todas as questões de matemática. Na verdade, elas abordam a grande maioria das habilidades que você, enquanto aluno, enquanto aluna, deveria ter dominado. Eu creio que você que está assistindo dominou sim. Mas se houver alguma habilidade que você ainda tenha dúvida, assista as videoaulas, porque assim você tira de vez essas dúvidas, beleza? Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula e me coloco à inteira disposição para que você possa comentar minhas videoaulas, sugerir, pois afinal eu quero melhorar a cada dia mais para que você possa vencer e detonar nas provas dos vestibulares e do Enem. Beleza? Sucesso nos estudos e na vida!